Amém, querido? Você pode se sentar, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Uma boa noite a todos, amém? Estamos aí em mais uma virada de ano, né? Mais um ano indo embora e um ano novo chegando. E a mensagem que eu preparei para ministrar para a igreja hoje, ela é baseada em algo que eu sinto no meu coração que nós temos que falar todo ano, que é falar um pouco a respeito de projeto de vida. Mas o título da mensagem que eu dei para aquilo que nós vamos ministrar hoje é 2021 para que tudo se realize. Você já deve ter ouvido aquela cançãozinha, né, que diz assim: adeus ano velho, feliz ano, que tudo se realize. Por que será que algumas coisas não se realizam desse tudo, né? A gente chega às vezes no final do ano, não tem muito dinheiro no bolso, né? Às vezes tem saúde para dar e vender, né? Mas não tem tudo aquilo que a musiquinha diz, né? Mas por que será? Mas ano novo sempre nos dá esse ambiente de otimismo, não é mesmo? Sempre dá esse desejo por algo novo. A gente fica cheio de expectativa por aquilo que vai acontecer, por esse ano que vai nascer, né? Por essa situação que vai acontecer. Então a gente sempre tem um desejo de progresso, de melhorar de vida, de alcançar objetivos novos, né? De sonhar. A gente tem isso Deus colocou dentro de nós. Essa questão do ano novo parece que dá um renovo na gente, parece que dá uma vontade nova, mais uma força para correr mais um ano, não é mesmo? Eu comigo é assim, eu sinto isso. Final de ano é aquele tempo que dá vontade de pintar a casa, as mulheres querem fazer aquela faxina, né, de final de ano, querem tirar todos os móveis de lugar, né, aquela poeirinha de trás do guarda-roupa, né, os filhos eles vão ajudar, né, o marido vai ajudar a puxar o guarda-roupa, fica pensando, por que tirar poeira de trás do guarda-roupa, né? Que sentido faz isso? Mas é aquele negócio de não levar sujeira para o ano novo. Não levar coisa do ano velho para o ano novo, coisa que não presta. Então as mulheres têm esse senso dentro delas, que para nós homens às vezes não faz muito sentido, embora tenha os homens que gostam mais de faxina do que as mulheres, né? Mas isso é uma exceção, né? Não é o comum para os homens, né? Quem aqui fez planos para o ano de 2020? Você fez planos para o ano de 2020? Todos nós fizemos, né? Aqui na igreja nós fizemos muitos planos. A pastora Marilene estava falando outro dia aqui, nós tínhamos alguns planejamentos para a igreja aqui de reuniões, de grupos, né, e festa, né, porque crente gosta de fazer festa, né, faz aquele momento gostoso de ministração, mas sempre tem um comes e bebes no final, né, a comunhão entre os irmãos, até os próprios pequenos grupos, né, nós fazemos comunhão no final. E esse ano foi tudo diferente, foi tudo meio estranho. A gente gosta de se abraçar e a gente já não pode se abraçar. Então um ano que foi diferente. Talvez os planos que você fez para esse ano, alguns deles você conseguiu completar, você conseguiu sucesso, e outros você acabou tendo que pendurar no prego lá e esperar o ano novo, né? Esperar um tempo novo, um tempo diferente, para que esses planos pudessem ser alcançados. Mas o que esperar desse ano de 2021? O que esperar desse ano novo que vem por aí? Se eu fosse perguntar para cada um de vocês aqui, com certeza ia ter aquelas pessoas que iam ser otimistas, né, e dizer tantas coisas que estariam esperando para um ano bom, um ano de progresso, um ano, né, de coisas boas. Já outros teria um pensamento já diferente, um ano de dificuldades, um ano de escassez, um ano de a gente torcer para passar logo, porque vai ser um ano de dificuldade. Nós temos dois tipos de olhar: o olhar da fé, né, e o olhar com as vistas, porque se a gente olha com as nossas vistas para o cenário do mundo, a gente só vê o caos, não é mesmo? A gente não vê uma perspectiva de melhora. Mas quando nós olhamos pelo olhar da fé, nós podemos ver algo diferente. Isso nos enche de certeza de que Deus vai nos ajudar a passar esse ano, amém? Porque nós vamos ter que passar o ano de 2021, não vamos?
Todos nós, em nome de Jesus, vamos chegar a 2022, ninguém vai ficar pelo caminho. Nós vamos sim chegar ao final de 2021 também. Como cristãos, nós não podemos deixar de ter fé. Como cristãos, o nosso princípio é fé. Se nós deixarmos de acreditar naquilo que a palavra diz, né, de quem nós estamos falando, né? O nosso Deus nos prova coisas de fé em fé. Tempos de crise são tempos de oportunidades. Tempo de crise é tempo de oportunidade. Deus está derramando sonhos, Deus está derramando visão, Deus está derramando bênçãos e prosperidade sobre os seus filhos, amém? Você recebe isso? Eu quero ler um texto contigo. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir, para você marcar, para você dar uma olhada nesse texto depois, mas vai ser colocado aqui no telão também, em 1 Crônicas capítulo 29, abre lá. O contexto desse texto: Davi está reunindo donativos e até mesmo a doação pessoal dele para a construção do templo. Não foi ele que construiu, né, o templo, foi seu filho Salomão que construiu o templo, mas ele quis fazer uma oferta especial para a construção do templo, né? Versículo 11 até o 14, diz assim: ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e teu é este reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em suas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos o teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Uau! Que mensagem! Que coisa gloriosa que Davi está aqui falando essas palavras de adoração e reconhecimento de quem Deus é na vida dele e na vida do povo de Israel, do povo do qual ele é rei. Aqui ele reconhece quem é o dono do poder. Aqui ele reconhece quem é dono de todas as coisas. Aqui ele reconhece quem controla todas as coisas. Aqui ele reconhece quem dá poder ao homem e quem tira o poder do homem. E ele diz: tudo que eu dei aí para construir esse templo, foi o Senhor que me deu. Nada veio de mim mesmo. Tudo que nós demos antes veio de ti para nós. Então, o que nós temos que entender, esse reconhecimento, precisamos aplicar na nossa vida, esta mensagem, que Deus, Ele dá poder e dá força para os seus. Deus dá recursos para os seus, Deus dá sonhos, Deus dá ideias, Deus dá visão, mas nós precisamos fazer a nossa parte, amém? Se nós não estivermos atentos, nós dormimos para a realidade espiritual, porque aqui ao nosso redor nós podemos ver as coisas. Você consegue ver a cadeira que está à sua frente, não consegue? Você consegue me ver aqui, mas você está conseguindo ver os anjos que estão nesse lugar? Com os olhos físicos não, mas eles estão aqui. O reino espiritual é real. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Você não consegue ver Ele, mas você consegue sentir. Pelos olhos da fé nós podemos ver coisas que as outras pessoas não veem, que as outras pessoas não sentem. E às vezes nós somos muito influenciados pelas coisas que vemos com os nossos olhos físicos ao redor. Somos influenciados com as notícias de cada dia. Notícias terríveis, notícias de crise, de morte, de destruição. Mas quando nós paramos para olhar com os olhos da fé, nós conseguimos anular toda essa paisagem terrível e ter paz no nosso coração, e estar atento àquilo que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo algo. Nós não podemos tomar a forma deste mundo. A palavra diz para não nos amoldarmos ao padrão desse mundo, não é mesmo? Diz isso na palavra. Se nós tomarmos a forma deste mundo, é desespero, porque o mundo
olha as coisas de uma forma natural. Nós precisamos reconhecer, assim como Davi reconheceu, de que há algo que é muito mais forte do que nós mesmos. É algo que é muito mais poderoso do que nós mesmos. Aquele que é dono de tudo, aquele que controla todas as coisas. O que Ele representa nas nossas vidas? Nós somos filhos. Filhos se servem na casa do Pai. Quando o filho vai na nossa casa nos visitar, você que tem filhos já casados, adultos, ele tem permissão para abrir a geladeira e comer do que tem lá dentro. Ele chega e se serve, se sente em casa. Os filhos que estão dentro da sua casa, eles não se preocupam com as contas a pagar no final do mês. Pode ser até que ajudem, mas a preocupação está com quem está sustentando. Deus é Pai, e Ele cuida dos seus filhos. Ele abastece os seus filhos. Deus tem reservado para nós grandes coisas. Eclesiastes 5:3, na primeira parte diz assim: das muitas ocupações brotam os sonhos. Ou seja, os sonhos são consequência das nossas ocupações, dos nossos pensamentos. Quanto mais você se envolve nos seus sonhos, mais você planeja, mais Deus te dá sonhos, né? Mais sonhos o seu coração produz, porque das ocupações brotam o sonho. E sonhos são projetos de vida. Deus não nos dá sonhos à toa, sabe, desde a sua infância, desde quando você nasceu, né, e começou a crescer, já Deus começou a te dar sonhos, começou a te dar desejos, vontades, visões, e conforme você foi amadurecendo, foi crescendo, você foi amadurecendo esses sonhos, ou então matando esses sonhos. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12:15 diz assim, ele dizendo: assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Paulo tinha sonhos a respeito do seu ministério, sonhos que fizeram ele entregar a sua vida, toda a sua energia, todos os seus dias, para que aqueles sonhos fossem realizados. O que Paulo dizia, nada mais era do que ele vivenciar os sonhos de Jesus para a vida dele. Sabe, Jesus tem sonhos para a tua vida. Jesus tem sonhos de ministério para você. Você está numa igreja que te dá a oportunidade de servir, né? Se você já está servindo, glória a Deus. Se você ainda não está servindo, venha servir. Amém? Tem um chamado de serviço, porque eu sei que tem algo especial que Deus colocou na sua vida para acrescentar na igreja. Eu não sei o que é, mas sei que tem algo que Deus acrescentou para edificar o corpo de Cristo. Amém? A Bíblia afirma em Filipenses capítulo 12, versículo 13, que o querer, o sonhar, é algo que vem de Deus para os seus filhos. E é Ele mesmo que realiza esses sonhos, quem concretiza esses sonhos nas nossas vidas. Deus fala isso na palavra, né? Desde que você era um menino, Deus tem feito coisas na sua vida, dado sonhos. E o que nós temos que estar atentos é para que esses sonhos não sejam apagados. Porque vivemos situações que às vezes fazem com que a gente perca o ânimo. Sonhos são enterrados, são sufocados. A palavra de Deus diz em João 10:10, que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. O ladrão vem para isso, ele vem para roubar os seus sonhos. Mas esse versículo não termina aí. É Jesus dizendo, ele diz: mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Amém? Ele veio para dar, Ele é o maior doador, Ele se dá por nós. Amém? José teve sonhos da parte de Deus. Fala aqui de José do Egito, né? Ele teve sonhos da parte de Deus na casa do seu pai. Ele foi vendido por seus irmãos como escravo, né? Ele foi, né, com essa caravana ismaelita, ele foi servir na casa de Potifar, ele, né, de lá foi para a masmorra, foi preso, para então, aquilo que Deus tinha falado em sonhos lá no começo da vida dele, então, ser realizado. Ele passou por toda uma escola, para que os sonhos dele, que Deus deu para ele, pudesse
então, ser realizados. Talvez Deus deu sonho para você lá na tua infância, e você viveu toda uma vida até aqui, Deus te preparando para o realizar desses sonhos. Você precisa estar atento a isto. Abraão também precisou que seus sonhos fossem mantidos pelo Senhor. Várias vezes Deus vinha e reafirmava os seus sonhos para ele. Gênesis 12, versículo 2 e 3 diz assim, Deus falando para Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Ele falou isso uma vez. Mas aí Abraão o tempo foi passando, ele foi peregrinando ali naquela terra, foi conhecendo a terra de Canaã, andando de um lado para o outro, e esperando por aquele sonho ser cumprido, e Deus aparece para ele de novo, Gênesis 13, 14, e o Senhor disse a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e oeste, toda a terra que você está vendo eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também será possível contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Sabe, às vezes Deus nos dá sonhos, a gente deixa esse sonho esquecido. De vez em quando Deus vem e dá uma cutucada. Olha, esse sonho, lembra? Olha, quando você vai se preparar para ele? Quando você vai começar a colocar em prática isso que eu tenho te dado? E novamente em Gênesis 15, do 1 ao 6, Deus chama ele e fala, diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, ele reclamando com Deus aí, não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e lhe foi creditado como justiça. Deus vem e dá mais uma manutenção para o sonho dele ali. Olha, você está com alguma dúvida ainda? Eu vou fazer. Espere, eu vou fazer. E mais uma vez Deus aparece para ele, Gênesis 17, diz assim: não será mais chamado Abrão, mas o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, ou seja, multiplicador de filhos, e farei de você nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde você é estrangeiro agora, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Sabe, o Deus de Abraão é o nosso Deus hoje. Através de Jesus Cristo nós pudemos entrar debaixo desta aliança de Deus e nos tornar povo de Deus também. Por quê? Porque um homem creu no sonho de Deus. Um homem acreditou naquilo que Deus tinha para a vida dele. Sabe, a igreja de Balneário Camboriú existe hoje porque alguém acreditou num sonho de Deus e veio para cá. Alguém acreditou num sonho de Deus de estabelecer uma igreja aqui, e hoje você pode estar aqui na igreja. Talvez você vai ser usado por Deus para que projetos dessa igreja aconteçam, porque Deus tem derramado sonhos nos nossos corações. Amém? Esteja atento aos sonhos de Deus. Deixe Deus restaurar os seus sonhos nessa noite. Em 1 Samuel 30, tem um relato, eu não vou ler o texto aqui, mas é um relato de quando Davi estava voltando de uma batalha contra os filisteus, e ele chega na sua cidade, a cidade está desolada.
ela foi atacada por inimigos, né? E ele pensou que estava tudo perdido. Tinham levado suas mulheres, tinham levado filhos de todos que estavam naquele lugar, dos seus guerreiros. Ele achou que estava tudo arruinado, né? Seus bens, esposas, tudo tinha sido levado. A cidade estava vazia e queimada. E os seus soldados até pensaram em apedrejá-lo, né? Atribuindo culpa daquilo que tinha acontecido naquele lugar. Mas Davi não se deu por vencido. Ele consultou o Senhor. Diga, consultou o Senhor. No meio da dificuldade, o que ele fez? Consultou o Senhor. Ele falou com Deus. E o Senhor se agradou disso. E cuidou de restaurar tudo aquilo que tinha sido levado. E não só aquilo, os despojos que eles tiraram dos inimigos. Porque eles foram atrás, pegaram o que era deles e mais um pouco. Deus quer restituir aquilo que o inimigo tem roubado da sua vida, amém? Ele tem restituição. Ele vai te dar planos para que você vá e busque aquilo que é seu e ainda traga mais despojos. Eu creio nisso, eu creio na palavra de Deus. Provérbios 16, 3 diz assim: confia ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando nós colocamos nossos planos diante de Deus, quando nós andamos em aliança com Deus, quando nós colocamos os planos, e os planos são planos que Deus nos deu, Ele abençoa. Ele abençoa cada um de nós. Jesus é o nosso restaurador de sonhos. Jesus, Ele vem e faz tudo novo na nossa vida. Essa noite você vai sair daqui, talvez você chegou aqui desanimado, pensando o que vai ser da minha vida nesse ano de 2021. Mas o restaurador de sonhos está aqui. Ele tem um projeto para a sua vida. Você vai sair daqui disposto a tornar sonhos em realidade. Traçar um projeto para o ano de 2021. Olhar para a sua vida e eu quero realizar isso na minha vida no ano de 2021. Amém? E é isso que nós vamos trabalhar nessa noite. Tudo começa com um sonho. Tudo começa com uma vontade. Se nós não planejarmos, nós nunca vamos conquistar nada. Essa é a verdade. Se nós não planejamos, as coisas não vêm do acaso. Eu não tenho dúvidas disso. Planejamento é algo necessário. Se você nunca parou para planejar o seu ano, planejar na sua vida, talvez você deixou de conquistar muitas coisas, porque aquilo que você conquistou foi ao acaso, não foi uma coisa intencional, não foi um alvo a ser buscado dia e noite, não foi algo a ser orado diante do Senhor dia e noite, foi o acaso que trouxe aquilo para a sua vida. Jesus, ele estava ensinando a respeito de quanto custa para alguém o seguir, e ele conta uma parábola, conta uma historinha, que fazia sentido para aquelas pessoas e faz sentido para nós hoje. Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 30 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus falou uma linguagem que todo mundo entendia. Jesus apontava para um princípio. Se nós quisermos resultados positivos, se nós não quisermos aí, né, que as pessoas venham e riam de nós, os nossos planos pela metade, né? Nós temos que fazer o quê? Fazer um projeto, sentar, calcular, pensar no que nós vamos fazer, para então depois colocarmos em prática, né? Precisamos planejar. Precisamos calcular, precisamos orçar, ver o custo daquilo para nós. Eu não estou falando só de coisas materiais, gente. Eu estou falando de compromissos com Deus mesmo. Porque se você assume um compromisso com Deus, digamos que você assumiu um compromisso com o ministério aqui na igreja, digamos que você se tornou um músico aqui no ministério de louvor, tem um preço para você estar aqui: santidade. Você não vai mais andar no mesmo jeito que você andava quando estava ali embaixo.
compromisso com o horário, você vai ter um dia de ensaio, e todas as pessoas vão estar esperando você para ensaiar. Tem que chegar no culto antes, todo domingo, para estar aqui, preparado para tocar. Tem que tocar em casa. Quanto custa do seu tempo isso? Eu tenho tempo para fazer isso? Eu consigo fazer isso? Então tudo que você vai fazer tem um preço, tem um custo, e você precisa calcular, você precisa projetar, porque você vai provavelmente ter que morrer para algumas outras coisas, para colocar aquele plano em prática. Aí de repente você tem um plano de comprar um apartamento, e você viu no seu orçamento que se você der uma apertadinha no cinto, você até consegue pagar a prestação daquele apartamento, mas talvez você vai ter que comer menos pizza, talvez você não vai poder fazer churrasco todo final de semana. Isso é um sonho, né? Fazer churrasco todo final de semana, né? Pois é, mas talvez você vai deixar de fazer algumas coisas. Para quê? Para que aquele plano dê certo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Jesus está falando sobre isso. Você precisa orçar, tem que ver quanto custa, você tem que planejar. Lendo uma matéria em um site de negócio, eu encontrei uma colocação interessante de um consultor de empresas. Ele fala da sua experiência pessoal em projetos. Ele diz assim, estava organizando as minhas gavetas essa semana e encontrei uma lista de sonhos e projetos que fiz para 2007. Eu fiquei animadíssimo, concluí pelo menos 7 dos 10 projetos que havia sonhado, viu? Ele não conseguiu completar todos. Às vezes a gente vê que não completou alguma coisa e fica frustrado, né? Mas ele conseguiu fazer 7 dos 10. Ele diz assim: considero isso, em meu caso, uma performance muito animadora, especialmente porque ao longo do ano eu costumo ter mais 10 ou 20 novos sonhos, novos projetos. Ele pega lá a sua folhinha e ele coloca mais projetos para cumprir ainda naquele ano, que ele vê que dá, mas outros ficaram para trás e talvez ele coloque no outro ano. Sempre fui um sonhador, e como a maioria dos sonhadores, aí ele coloca, sempre apanhei muito da frustração e da ansiedade. Na maioria dos sonhadores falta o fator planejamento e objetividade. Sobram ideias, faltam realizações. Eu tenho aprendido algumas coisas muito úteis para progredir. Aprendi especialmente que sonhos sem projetos e ações definidas não servem para muita coisa. Aliás, servem sim para provocar sentimentos ruins e autoestima. Aprendi nos últimos tempos o valor do planejamento. Isto não é porque algo que um sonhador aprecie muito fazer, mas é necessário, conclui ele. Então, um homem que descobriu o valor de fazer um projeto de vida, de fazer um planejamento daquilo que quer conquistar. Nada melhor do que um início de ano para fazer isso. Um final de ano, início do outro. Eu concordo com os pensamentos desses homens, desse homem de negócios, né? A falta de projetos, a falta de datas definidas. Eu vou começar a fazer exercício físico segunda, mas não diz qual segunda. E aí vai indo, né? E o tempo vai passando e não começa. Eu vou começar a ler a Bíblia, né? E aí não põe a data que vai começar a ler a Bíblia. Eu vou ler em um ano, né? Mas quantos anos se passam e às vezes a gente não coloca esse planejamento, não faz um plano, né, realmente conciso, calculando, como eu disse ali, o custo, porque tem um custo. Para você poder fazer uma coisa, você vai ter que deixar de fazer outra, porque provavelmente o teu tempo está ocupando com alguma coisa, não é mesmo? Ou você está assistindo série, ou você está dormindo, ou você está trabalhando, alguma coisa você está fazendo. Então você vai ter que deixar de fazer alguma coisa para poder fazer outra. Você tem que calcular o custo. E eu quero te incentivar a fazer um projeto de vida, né? Muitas vezes nós não temos constância na nossa oração também pelo nosso projeto de vida, porque tudo o que crente faz, né? Você é crente, né? Você depende de Deus, não depende? É baseado em oração, é baseado em fé. Você vai escrever o que você quer, mas você vai orar para Deus. Deus, é realmente isso que o Senhor quer para a minha vida?
E você vai sentir no seu coração, não, isso faz sentido. E você vai dar sequência naqueles planos. E você vai orar diariamente por aqueles planos. Quando você sair de manhã, você vai dizer: Deus, abençoa o meu dia. Abençoa para que eu possa conquistar. Abençoa, Senhor, para que eu possa realizar os sonhos que o Senhor tem colocado no meu coração. Abençoa o meu dia, Senhor. E você vai orar sobre isso diariamente. Existem muitas maneiras de você fazer um projeto de vida, de você fazer um orçamento doméstico. Eu não sei se você já fez alguma vez na sua vida um orçamento doméstico, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso nos meus próximos 4 minutos. E aí você vai entender um pouco mais. Eu me coloco à disposição também para ajudar aqueles que precisarem de uma assistência mais de perto. Aí pelo WhatsApp a gente vai se comunicando e eu posso sim te ajudar a respeito disso, né? Eu quero pedir para colocar a imagem 1 aqui no telão, por favor. Nós vamos trabalhar, isso aqui é um projeto de vida, com metas. Você vê lá em cima o ano, vê lá o seu nome, e vê ali metas espirituais por primeiro e metas materiais por segundo. Isso é uma sugestão para você trabalhar. Você pode trabalhar de várias outras maneiras, mas essa é uma sugestão. Pode colocar a imagem 2, por favor? Na imagem 2 eu trouxe aí um exemplo preenchido aí. Metas espirituais. O que eu vou fazer? Participar dos cursos da igreja na segunda-feira. Aí você vai calcular o custo disso. O que vai custar para a sua vida fazer isso? Ter um tempo devocional e oração de pelo menos 30 minutos por dia. Às vezes as pessoas deixam de ter esse tempo com Deus, vivem suas 24 horas e não dão nem sequer 1 hora para Deus do seu dia. Quantas horas do seu dia você tem dedicado a Deus? Então, um plano bom de meta espiritual é ter um tempo devocional e oração. Ler a Bíblia toda durante o ano. Talvez você nunca leu a sua Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, em um ano. Talvez você não leu na sua vida toda. Então você pode colocar planos assim, e aí você, metas materiais, organizar as minhas finanças. Isso é muito bom, uma boa sugestão de meta, pastor. Isso é maravilhoso. Adquirir um refrigerador novo, trocar o telhado da lavanderia, colocar um box no banheiro, comprar um computador. Sabe, você tem que planejar o seu ano. O que eu vou fazer esse ano? O que eu vou fazer esse ano? Tem que planejar, tem que colocar. E aí você vai planejar isso. Como que é planejar isso? Eu sugiro que depois de fazer isto aqui, e é isso que eu faço, é isso que eu busco fazer, tá? Depois de fazer essa primeira folha, você pega uma folhinha para cada item dessa folha, que pode ser um caderno, né? Você pega lá, a meta número 1, participar dos cursos da igreja. O que eu tenho que fazer para participar do curso da igreja? Então eu vou, por exemplo, pegar e fazer conversar com o meu líder de PG, ver que dia que vai começar. Primeira coisa, para saber como é que vai começar, porque vai ter uma inscrição, vai ser anunciado no culto, e eu vou colocar lá na data, não nessa folhinha aqui, que é a data alcançada, lá na folhinha do projeto, eu vou conversar com o meu líder de PG dia tal, a respeito desse assunto, vou ver com ele quais a recomendação dos cursos para mim fazer, vou começar a traçar um projeto. Para fazer isso, o que você vai fazer? Em oração. Vai orar para Deus, porque isso é uma coisa óbvia, Você fazer um curso é uma coisa muito óbvia. Mas quais que vão acrescentar na sua vida? Você precisa saber quais tem. Você vai ter que buscar informação, vai depender de pessoas. E a mesma coisa, outros projetos, onde eu preciso comprar um computador novo. Qual computador eu preciso comprar? Não é qualquer um, você não chega na loja e compra o primeiro que está na promoção, porque é uma coisa que precisa durar alguns anos na sua vida. Aí você vai procurar alguém que entenda daquilo, que você confie, para te mostrar, poxa, para que você vai usar isso? Quanto tempo você espera que esse computador te sirva? Todas essas perguntas precisam ser respondidas, e assim, em cada ponto, faça um projeto para a compra daquilo, e coloque datas. Se é uma coisa que depende de dinheiro, você vai ter que ter um orçamento definido para comprar aquilo. Se o teu orçamento está apertado, você não tem dinheiro sobrando para comprar aquilo, você vai ter que tirar de algum lugar, não é mesmo? Senão você não vai alcançar aquele projeto nunca. E aí você vai ter que planejar isso
nos detalhes para você alcançar. Amém? Vocês estão me entendendo? Está claro isso para vocês? Eu vou pedir para entregar para o pessoal aquela folhinha. Pode entregar agora, por favor. Eu coloquei algumas anotações aí numa folha, frente e verso, para vocês levarem para casa, tá? E eu vou colocar aquele formulário número 1 ali no aplicativo para fazer download, tá? Vai ter o formulário e vai ter também uma planilha de orçamento em Excel e uma planilha de orçamento numa folha para você imprimir ou para você copiar no seu caderno e tal, para você aprender a fazer um orçamento, que é a próxima folhinha que eu vou colocar aí na tela. Pode colocar lá do orçamento, por favor. Está embaixo da imagem 2. Embaixo da imagem 2. É esse aí que está embaixo da imagem 2? Ah, esse aí. Beleza. Isso aqui é um modelo de orçamento familiar que eu montei em 2008. E tenho usado ele para abençoar vidas até hoje. Eu fiz um curso na época de finanças, curso Crown. E uma das coisas que a gente aprendeu lá é que a gente precisa cuidar daquilo que Deus nos dá. Se Deus tem derramado bênçãos sobre a sua vida, tem derramado recursos sobre a sua vida, Ele espera que você seja um bom cuidador desses recursos. Que você saiba como ser um bom dispenseiro, um bom mordomo daquilo que Deus deu para você. Então, nesse orçamento familiar, o que você tem ali? Às vezes você olha assim, parece uma coisa contábil, né? Uma coisa difícil de trabalhar, né? Vamos olhar só as coisas grandes aqui, as coisinhas em azul, ó. Eu coloquei itens aqui nele para você se lembrar do que vai entrar nessa categoria, tá? Isso aqui é uma ideia de um orçamento, porque a despesa na tua casa você sempre tem, ou você manda no dinheiro ou ele manda em você. Então os seus desejos podem mandar em você ou as suas metas podem mandar em você. E você vai planejar o seu orçamento baseado também nas metas que você tem. Então aqui existe um cálculo saudável de quanto você pode gastar em cada área, para ter um equilíbrio, tá? Então aqui, por exemplo, moradia. O ideal é que você gaste de 25% a 38% da sua renda em moradia. Isso às vezes está fora da realidade de muitos. Eu coloquei aqui nesse exemplo uma pessoa que ganha R$3.000 por mês, por exemplo, né? Se a gente fosse levar a média para colocar um valor em cada um desses itens aqui, ela poderia gastar R$814 de aluguel, por exemplo, de moradia. Ridiculamente baixo, né? Para o padrão que nós temos aqui na nossa cidade, pelo menos, né? Os aluguéis estão bem acima disso. Mas se você olhar, você consegue remanejar em outras situações. Por exemplo, coloquei lá entretenimento e recreação, R$150 por mês. Aí de repente você pega lá, pega o cinquentinha de lá, joga para cá. Eu vou remanejando. Isso é uma ideia, tá? Que você pode fazer o seu planejamento e colocando esses itens e somando. O que não pode acontecer é que você gaste mais do que você ganha por mês. Amém? Eu coloquei ali até poupança. Por quê? Porque nós precisamos guardar dinheiro para uma eventualidade. Nós precisamos pensar nisso. Então você vai pegar pelo menos 5% do que você ganha e você vai colocar na poupança. Porque você não sabe quando você vai precisar de um dinheiro numa emergência, alguma situação assim. E às vezes você depende lá do cheque especial, depende do cartão de crédito. Aí você vai me dizer assim, mas hoje eu compro tudo no cartão. Eu não tenho como usar um orçamento desse. É claro que você tem. Você não paga o cartão todo mês? Então você dá nome para aquelas coisas que você compra no seu cartão e continua pagando o cartão. Paga o cartão no mês. Mas você divide ele no teu orçamento. Coloca tudo direitinho. O que você pretende gastar. E não faça um orçamento. Eu fiz uma besteira uma vez que eu estava passando por uma situação de dívida. Eu fiz um orçamento muito apertado. Eu não coloquei nada de diversão, não coloquei para comer um lanche com a família, uma pizza, alguma coisa assim. E eu queria seguir o orçamento, mas não tinha como seguir aquilo. Porque a gente quer fazer alguma coisinha diferente, não é mesmo? Então quando você for fazer o seu orçamento, pense nessas coisas também. Amém? Pode tirar a imagem dali, por favor? Conforme você for conquistando aquilo que você planejou, olhe na sua folhinha aí, tem uma data que você alcançou. Atrás, na parte onde tem a planilha ali.
Tem o sonho, o projeto, aquilo que você quer, e tem a data que você alcançou. Tem uma coluna aí que é a data. Conforme for passando anos, pode deixar isso dentro da tua Bíblia. Você vai anotando a data. Poxa, eu conquistei isso aqui. Para que você possa testemunhar no final do ano. Poxa, este ano foi um ano diferente. Esse ano eu planejei, eu coloquei metas, eu busquei e Deus me abençoou. Porque o nosso Deus, Ele dá, mas Ele dá para quem é organizado. Deus, Ele cuida dessas coisas. Não é à toa que Jesus falou a respeito de você projetar as coisas. Nós somos fiéis despenseiros, nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. E você acha que Deus vai dar mais para quem? Para o desorganizado ou para o organizado? Deus vai dar para aquele que cuida daquilo que Deus deu para ele, não é mesmo? Então que você possa cuidar daquilo que Deus tem derramado na sua vida. Invista com sabedoria, gaste o seu tempo com sabedoria, saiba cuidar também do seu tempo, da sua saúde, amém? Depois de você planejar para um ano, você pode ousar planejar para 5, para 10, para 20, né? Quem sabe que Deus vai derramar de sonhos na sua vida, amém? Eu quero orar por você nessa hora. Se você quiser curvar a sua cabeça, aonde você está. Pai, a Tua palavra é a verdade para nossas vidas. A Tua palavra diz que Tu és um Deus de sonhos, um Deus que coloca sonhos nas nossas vidas. E também diz na Tua palavra que o Senhor mesmo realiza esses sonhos na vida dos Seus filhos. Pai, que esta palavra possa dar fruto na vida dos Seus filhos. Que essa semente que foi plantada hoje possa, Senhor, germinar, que esses sonhos, que esses projetos, que essa unção que vem do alto sendo derramada hoje, uma unção de restauração de sonhos, uma unção de força, uma unção de energia para conquistar, Senhor. Assim como Tu, Senhor, entregaste uma terra para o Seu povo em Israel, mas essa terra precisou ser conquistada. Precisaram expulsar gigantes, precisaram derrubar as cidades fortificadas. Que os Teus filhos façam planos, derrubem gigantes, destruam cidades fortificadas e conquistem tudo aquilo que o Senhor tem prometido para eles. Esta é minha oração hoje, e eu oro no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa realmente levar essa mensagem bem a sério no seu coração, e depois você me contar, né, o que Deus fez na sua vida. Eu também vou colocar lá no aplicativo da igreja, para você fazer download, um plano de leitura anual da Bíblia, como foi proposto no ano passado. Eu vou colocar lá e você pode fazer download. O louvor pode estar vindo, por favor. Você pode estar fazendo download lá, imprimindo, usando, né? Tem vários aplicativos hoje para você controlar isso, mas é legal você ter isso impresso. Se você quiser, você pode pedir para o pastor lá pelo WhatsApp, né? O pessoal tem o WhatsApp do pastor, quem não tem pede aí, a gente passa o WhatsApp, eu mando um arquivinho para você, eu posso trazer impresso no culto também, se você desejar, amém?